Nosso culto agora, no primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar aqui nessa casa de oração, que toda palavra que for proferida aqui através da mensagem, através do louvor, seja entregue ao nosso Deus com alegria, que Ele possa aceitar o nosso louvor, que Ele possa aceitar a nossa adoração. Vamos começar o nosso culto de adoração e louvor com o primeiro hino. Laís vai anunciar. Deus de Israel. Vocês conhecem? Cantem com alegria e cantem para esse Deus maravilhoso que está aqui nesse lugar, nesse momento. Amém? Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Amém. Continuando o nosso louvor, nós vamos cantar uma música agora, Pode Cair o Mundo. Essa música, você clama ao Senhor naquele momento de dor, naquele momento em que as coisas do mundo, as desilusões tiram o seu chão. Vamos meditar nessa letra e vamos cantar com o coração aberto. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor.
entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Está no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair o mundo. Estou em paz. Diga amém. Diga glória a Deus. Agora vamos continuar louvando o nosso Deus. Vamos colocar em pé e cantar Além do Rio. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansada estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, ele bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio
Vamos fechar os nossos olhos, baixar a nossa fronte diante do nosso Pai e vamos fazer uma oração. Senhor Deus e amado Pai, como é bom estar aqui entre irmãos, principalmente na sua casa, Pai. Podemos sentir a sua presença, podemos sentir o seu Santo Espírito, os anjos aqui, Senhor Deus. Por favor, Senhor, esteja conosco, esteja com essa igreja, esteja com cada pessoa aqui. O Senhor conhece cada coração, Senhor. Escuta, Pai, cada coração. Esteja também com o pregador, esteja também com os louvores. Queremos entregar tudo no seu santo trono, Senhor Deus. Aceite, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, a sua palavra que será proferida aqui, Senhor Deus. Esteja conosco nesse ambiente de paz e conforto, Pai. Que possamos também pedir uma bênção especial, Senhor Deus. Conceda uma bênção àquelas pessoas que estão nos seus lares nesse momento. Toda pessoa que está recebendo a transmissão, Pai. Que a sua mensagem seja ouvida, que essas pessoas sejam transformadas pelo teu poder. Obrigada por tudo, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. É o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor
subir, Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Amém. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Quem espera por esse momento? Amém. É o momento mais lindo, né? A nossa esperança, que nós esperamos novos céus, uma nova terra. O momento em que nós veremos Jesus. Eu quero desejar as boas-vindas a você que veio hoje aqui à casa de Deus para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A você também que não está aqui, mas está na sua casa ou no seu trabalho, mas resolveu assistir hoje o culto, seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração. É muito bom ter vocês conosco e hoje nós vamos estudar um dos maiores milagres de Jesus, um milagre que nos ajuda a crer, nos ajuda a servir ao nosso Deus e nos ajuda a compreender qual que é o verdadeiro sentido por trás de algo tão terrível que todos nós um dia talvez passaremos. Hoje nós vamos refletir no milagre realizado na vida de uma viúva, no milagre da viúva que morava em Naim. Vocês estão bem? Vocês viram que hoje estou falando igual contralto, né? Bem grosso. Eu tive uma crise de sinusite terrível essa semana. Eu, Natan e mais algumas pessoas que eu vi por aí, né? Esse tempo, ele nos deixa assim, né? Haja saúde. E eu estou realmente nasalada, mas nós vamos repartir o pão da vida nesta noite. Eu quero agradecer a oportunidade, faz algum tempo já que eu não falo, eu falo aqui, né? Eu falo que como pregadora eu gosto muito de cantar, né? Vocês sempre me vêm cantando. Eu não tenho trazido a mensagem falada aqui na Central, tenho aceito alguns convites, né, muito raros para falar em outras igrejas aqui, fazia tempo que eu não aceitava. Viu, o irmão Clodoaldo me convidou aí bem antecipado, né? E a gente conseguiu se preparar primeiro psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Porque quando a gente está aqui a gente precisa de um preparo especial. E eu acredito que Deus ele nos capacita. Embora nós muitas vezes não tenhamos o dom da palavra, mas Deus ele nos capacita em muitos momentos. Eu creio nisso, eu sei que Deus irá me capacitar para transmitir a sua mensagem nessa noite. Eu confesso que eu estou há algum tempo já pensando, né, em um assunto para trazer à igreja e eu não me sentia assim psicologicamente, emocionalmente preparada para falar a respeito disso, mas Deus tem colocado no meu coração esse assunto e de alguma forma eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Quando nós falamos sobre a morte, o vazio deixado por uma pessoa querida, ele é muitas vezes associado a sentimentos negativos, a angústia, muitas vezes a depressão, a sentimento muitas vezes de culpa, ansiedade, né? E há pessoas que passam por um luto, podemos dizer, cumulativo, né? São pessoas que enfrentam perdas sucessivas. E a história que nós vamos
estudar nesta noite, ela fala exatamente sobre isso, sobre um luto cumulativo daquela viúva que morava em Naim. E é muito mais difícil nós enfrentarmos a perda quando nós temos uma perda e logo em seguida nós temos outra perda. Então fica muito mais difícil ainda enfrentar. Porque esse luto, ele pode ser um luto a morte de um ente querido, pode representar uma perda simbólica, como, por exemplo, um rompimento de um relacionamento, pode também representar a perda de um emprego, perdas secundárias, como é o caso de algumas rotinas novas, né? Nós passamos por vários lutos na nossa vida. Quando nós falamos de luto, nós pensamos logo em morte, né? Em separação. Mas o luto, ele envolve muitos outros aspectos da nossa vida, né? Envolve novas rotinas, envolve rompimentos de relacionamentos, sejam de entes queridos, sejam de amigos, de familiares nossos, né? De pessoas próximas. A nossa própria rotina, muitas vezes nós ficamos inseguros, né? Ansiosos quando nós mudamos de rotina. Então, isso também é um luto, né? Ele se caracteriza como um luto. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste momento no livro de Mateus, onde nós vamos encontrar o relato dessa história. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 11. Vocês me perdoem se... Ai, me desculpem. É Lucas. Vocês me perdoem se de vez em quando vocês ouvirem um aí, tá bom? Porque eu tô... Lucas capítulo 7. Eu tô nasalada, tô com a garganta um pouquinho ruim também. Vamos ler, eu gostaria que você fechasse os seus olhos para nós orarmos ao nosso Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que temos de estarmos na Tua casa, de abrirmos a Tua palavra, de elevarmos louvores, Pai, ao Teu santo nome. Pela oportunidade que temos, ó Pai querido, de ainda com a Bíblia em nossas mãos podermos compartilhar o pão da vida, o pão que o Senhor deixou através da Tua palavra para os Teus filhos. Que ao estudarmos esta história hoje, possamos tirar novas lições para nossas vidas e que o nosso coração possa se encher de esperança, porque sabemos que só Tu pode nos dar essa esperança. É o que nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler aqui o capítulo 7, a partir do verso 11 do livro de Lucas. Diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esse contexto histórico, ele se deu ali quando Jesus estava em missão, né? E com os seus discípulos, pouco antes da sua morte. Jesus, ele decidiu fazer algumas viagens missionárias pela região ali, né? Da Galileia, ali
por várias cidades. Jesus foi passando. E então Jesus estava em Cafarnaum, né? Ele fez milagres ali também. E Jesus, então, ele saiu de Cafarnaum e ele se dirigiu para a cidade de Naim, onde aconteceu, então, a história que nós estamos vendo nesta noite. Para sair de Cafarnaum até Naim, Naim era uma vila, né? Uma vila pequena, era um vilarejo. Jesus, ele caminhou cerca de entre 40 a 50 quilômetros. Esse era um trajeto que naquela época a pé eles andavam, né? Alguns tinham animais, mas no caso dele, ele foi, e aí o relato diz que tinha uma numerosa multidão com ele, além dos seus discípulos. Eles foram a pé. E Jesus, ele caminhou a noite toda para chegar em Naim. Só que Jesus, ele tinha um objetivo, porque ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia o que estava acontecendo. E Jesus, ele tinha um objetivo em mente, que era exatamente ajudar a essa pobre viúva. Ser viúva na época de Jesus, na época, né, patriarcal, era muito difícil, porque as mulheres, né, que ficavam viúvas muito jovens, elas carregavam um peso muito grande. Primeiro, porque se o marido morresse jovem, antes da velhice, era considerado, naquela sociedade, que o marido, na cultura judaica, ele estava sofrendo um castigo de Deus. Ele tinha morrido porque ele pecou, porque aconteceu alguma coisa, era um castigo. E, consequentemente, a esposa, viúva, também estava sendo castigada, porque ela estava a cargo do marido. Naquela sociedade não era igual hoje, que as mulheres, mesmo sozinhas ou mesmo com o seu esposo, trabalham, têm a sua independência financeira e tudo mais. Não era assim. Quando as mulheres se casavam, elas eram colocadas sob o cuidado financeiro dos seus esposos, e eles eram responsáveis. A mulher cuidava da casa e da educação dos filhos, mas o esposo era o provedor. Por isso que naquela época as mulheres não tinham muita importância, não tinham muito valor perante a sociedade judaica, porque elas tinham que ter filhos, e os filhos precisavam ser homens, né? Então, quando nascia a mulher engravidava, o maior desejo era que o filho fosse homem. Por quê? Porque ele seria o herdeiro da família e o provedor. E no caso dessa senhora, ela já era uma viúva, ou seja, ela já tinha perdido o seu esposo. A Bíblia fala que era um jovem. Não fala a idade do jovem. Nós podemos imaginar que fosse uma adolescente, aí entre os seus 17 a 21 anos de idade, mais ou menos, né? Porque Jesus, né, ele fala jovem, né? Levanta-te. Então, ele já era um jovem, podemos dizer assim, já com idade para prover a sua casa, para cuidar da sua mãe. Então, essa mãe, além de viúva, ter perdido seu esposo, ela agora tinha perdido o seu filho, o seu único filho. Sabe, irmãos, Jesus, ele já tinha feito alguns milagres. No Novo Testamento, nos 4 evangelhos, nós temos mais de 35 relatos de milagres de Jesus. E de ressurreição, são 3 ressurreições, né? A filha de Jairo, Lázaro e o filho desta viúva, da viúva que morava em Naim. E o interessante é que no Antigo Testamento, nós também temos 3 ressurreições. Né? Nós temos ali a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, né? Feita por Elias. Temos também o filho da sunamita, né? Que foi ressuscitado com a oração de Eliseu. E também temos a história do defunto que ressuscitou, né?
quando Eliseu, então, caiu, né, sobre os ossos daquele defunto, ele ressuscitou. Além de relatos, né, de pessoas que foram ressuscitadas por ocasião aí da ressurreição de Jesus. Pessoas que a Bíblia relata que foram ressuscitadas e entraram nas cidades. Mas aqui nos evangelhos nós vemos, então, esses 3 relatos de ressurreição. E nós vemos o extraordinário poder que Jesus tem sobre a morte. Na viagem com os discípulos, Jesus, quando ele estava entrando na cidade, o relato fala que Jesus ele se deparou exatamente com o momento em que o cortejo fúnebre, com aquelas pessoas chorando, lamentando, estava saindo da cidade para que eles pudessem enterrar aquele jovem. E então, a multidão que estava vindo com Jesus, representando o dono da vida, se encontra nesse momento com a multidão que estava representando a morte, que era o cortejo daquele jovem. Mas o que será que a Bíblia fala sobre a morte? Nós estamos acostumados, né, já a ouvir falar muitas vezes sobre a morte. Mas se alguém nos perguntasse se nós queremos morrer antes que Jesus volte, eu acredito que poucos falariam que querem morrer antes de Jesus voltar. Eu não quero morrer antes de Jesus voltar. Eu não sei se eu vou morrer ou não. Deus é quem sabe. Mas o meu desejo é vê-lo voltar eu vivo, amém? E eu tenho certeza que muitos de vocês também não têm o desejo de passar pela experiência da morte. Porque a morte é algo, para nós, muito terrível. Causa medo, causa pavor, causa insegurança, causa incerteza. O próprio Jesus, quando morreu, ele teve medo. O próprio Jesus, quando morreu, ficou inseguro e falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, eu acredito que eu e você não queremos passar por este momento. Não queremos passar por este momento de angústia. Não é fácil, muitas vezes, nós falarmos sobre este assunto, porque muitos de nós, eu acredito que quase que 100%, se eu perguntasse se já perdeu alguém, né, algum ente querido, algum amigo próximo, vai levantar a mão falando que já perdeu. Né? Nós vimos aí, viemos de uma pandemia, né, em que nós perdemos muitas pessoas, pessoas amigas, pessoas conhecidas, familiares, né, pessoas do nosso trabalho, da nossa convivência, do nosso dia a dia. Então, todos nós tivemos alguma perda em algum momento da nossa vida. E não é fácil nós falarmos sobre isso muitas vezes, mas é necessário nós falarmos pela esperança que nós temos, pelo Deus que nós servimos, porque Ele não é o Deus da morte, Ele é o Deus da vida. E nós vemos nessa história o Deus da vida se encontrando com a morte. E quando Jesus se encontra com a morte, Ele traz de volta à vida uma pessoa que era muito amada, com certeza, que era muito necessária para aquela mãe, naquele momento. E o interessante é que nós vemos em alguns milagres que Jesus, por exemplo, quando ele curou a filha de Jairo, Jairo foi até Jesus implorando, pedindo para que ele curasse a sua filha, né? No caso de Lázaro, né, foram atrás de Jesus falar que Lázaro tinha morrido também. Mas no caso desse jovem, ninguém foi atrás de Jesus. A mãe não pediu para que Jesus curasse o seu filho, mas Jesus, ele já sabia o que estava acontecendo e ele foi ao encontro dessa mãe, ele foi ao encontro dessa mulher. E é interessante a gente se ater a esse detalhe, porque Jesus, ele conhece todos os detalhes da nossa vida. Isso mostra que Jesus se preocupa com cada detalhe. Embora você muitas vezes nem se lembre de Jesus, mas Ele se lembra de você. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você mais necessita. Embora você muitas vezes não peça, embora muitas vezes você não tenha nem coragem de olhar para Jesus e falar: Senhor, me socorre, me ajuda, eu preciso de um milagre. Nós vemos que talvez
não sabemos, a história não fala, mas essa mãe, talvez em sua casa, no seu chão de barro, lá abatido, tenha se ajoelhado a noite toda, implorando para Jesus para curar o seu filho, para que ele não morresse, porque ele era o seu arrimo, era a sua única esperança de não morrer de fome, talvez, de não passar necessidade. Mas nós não sabemos se foi esse o pedido dessa mãe. Mas o que nós sabemos é que Jesus, ele foi ao encontro da necessidade. Ele não esperou que essa mãe viesse ao seu encontro. Ele foi ao encontro. Isso quer mostrar para nós, muitas vezes, é que, muitas vezes, antes de você pedir, antes de você clamar, Jesus já tem a solução para o seu problema. Amém? Creia nisso. Creia, porque Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que tudo sabe. Ele sabe dos seus pensamentos, Ele sabe dos seus sonhos, dos seus planos, mesmo antes de você pensar. Jesus já sabe. E nós vemos nessa história que Jesus, ele, quando chegou próximo daquela multidão, ele tocou o esquife, e ao ver aquela mãe pranteando a morte do seu filho, ele falou uma frase de esperança. Uma frase que fez todo sentido, ou nenhum sentido naquele momento, para aquelas pessoas, porque ele chegou perto daquela mãe e falou: não chores. Como que pode, eu imagino que as pessoas olhavam para Jesus assim, mas como que pode ele olhar para a mãe que acabou de perder seu filho, está indo enterrar o seu único filho, uma viúva, já não tem o seu marido, e Jesus falar: não chore? Não é meio contraditório isso? Você está passando por tanto sofrimento, né? Você ter perdido um ente querido seu, alguém chega perto de você e fala assim: olha, não chore. Mas as palavras de Jesus são diferentes. Elas trazem amor, elas trazem compaixão, elas trazem misericórdia. E eu fico imaginando como que foi a reação daquelas pessoas quando Jesus falou para aquele jovem, deu aquela palavra de ordem, né? Que Jesus vai dar também no final, quando ele voltar. Ele falou para aquele jovem: jovem, levante-se. E o jovem se levantou. Agora você fica imaginando aí na sua cabeça como é que aquelas pessoas se sentiram, como é que aquelas pessoas ficaram admiradas. E aquela mãe que estava pranteando, estava chorando naquele momento, com o seu coração partido, de repente tem os seus filhos novamente em seus braços, conversando com ela. Imagine a alegria. E de repente o que estava naquela porta de cemitério, aquele cortejo com tantos lamentos, com tanto choro, com tanto desespero, neste momento se transforma em gritos de alegria e de glórias a Deus. Muitos falavam: grande profeta se levantou entre o seu povo, Deus visitou o seu povo. Então você imagina aquelas pessoas que estavam saindo da cidade para enterrar uma pessoa. Agora elas estão voltando, louvando e glorificando a Deus, entrando novamente na cidade, dando testemunhos. Queridos, o que você tem feito hoje quando Deus opera um milagre na sua vida? Sim, porque Deus, ele opera milagre nas nossas vidas todos os dias. Pode ser que Deus, ele não tenha ressuscitado o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, ou alguém querido que você perdeu. Ele não ressuscitou a minha mãe ainda. Mas eu sei que Ele vai ressuscitar um dia. E eu creio nisso, amém? É por isso que eu estou aqui, porque eu acredito nisso. E os milagres, os outros milagres que Deus tem feito na sua vida. Você tem glorificado a Deus. Você tem contado para as pessoas do testemunho que Deus tem feito. Os milagres, o que Deus tem feito na tua vida, você tem contado também para as pessoas. Assim como aquelas pessoas entraram na cidade glorificando e louvando a Deus. Agora você imagine essa mãe que saiu da casa com o seu filho num esquife ali, numa maca, carregando para ser enterrado. Agora ela volta, conversando com seu filho, alegremente. À noite eles se sentam e começam a conversar o que aconteceu. Olha que maravilha.
Olha a alegria que Jesus devolve para essa mulher que estava condenada, talvez, a morrer de fome. Porque a situação era muito difícil naquela época, como nós já falamos. Em João, Jesus fala que a morte, ela é um sono. Abra sua Bíblia, João 11, verso 11. Um pouquinho aí para frente. Vamos confirmar? Aqui na ressurreição de Lázaro, veja o que Jesus disse. João 11, verso 11. Jesus fala assim, ó. Ele estava ali então com os seus discípulos, né? E ele falou assim, olha, nosso amigo Lázaro adormeceu, dormiu, mas vou para despertá-lo. A Bíblia fala que a morte é um sono, é um estado de inconsciência. E há esperança de ressurreição para todos nós. Porque a Bíblia também fala que se Jesus morreu e ressuscitou, nós também podemos morrer e ressuscitar. É uma esperança que nós temos. Cristo, a mesma mensagem que ele tinha para aquela viúva, ele tem para nós também hoje. Não chores. Quando você enfrenta um problema, quando você enfrenta uma situação em que você não vê saída, ou até mesmo a morte, Jesus, ele também se compadece de você. Ele também olha para você e também fala, não chore, eu tenho um plano. E Jesus falou para aquela viúva não chorar porque ele já sabia o que ele ia fazer, porque ele tinha um plano. Então, quando Jesus fala para você, confia em mim, não chore, não se desespere, porque eu tenho um plano para você também. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho uma saída. Talvez, como eu disse, você esteja numa situação de separação de alguma coisa, seja por um ente querido, um amigo, seja por um emprego que você perdeu. Talvez o seu luto seja por um relacionamento rompido. Talvez o seu luto, eu não sei qual que é o seu luto esta noite. Não exatamente a perda de alguém, querida, mas um problema que você está enfrentando. Eu não sei qual que é esse problema, mas o mesmo Jesus que falou para aquela viúva, não chores, ele também tem a resposta para o seu problema. Nós precisamos confiar em Deus. Há um verso na Bíblia que é muito difícil de aceitar, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Romanos 8. É um verso que a gente lê muitas vezes e superficialmente, mas se a gente for pensar bem nesse verso, ele é bem difícil da gente aceitar. Romanos 8, 28 diz assim, ó, você conhece de cor já, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estranho, né? Difícil. Muitas vezes difícil você acreditar que quando você perde um filho, você perde um pai, uma mãe, uma pessoa muito querida, muito próxima de você, um avô, uma avó. Como pensar que todas as coisas cooperam para o bem? Como? Não é difícil isso? Não parece meio contraditório a gente pensar assim? Não parece que muitas vezes Deus está falando uma coisa que, meu Deus, como o Senhor pode falar isso para mim? Não parece assim? Mas, queridos, precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar nos planos de Deus para nós. Você imagine que se quando Jesus falou para aquela mulher não chore, se ela tivesse, de repente, desacreditado ou tivesse questionado alguma coisa, o relato não fala que ela questionou. Eu acredito que quando Jesus olhou com o olhar de compaixão dele para ela e falou não chore, ela já entendeu tudo.
Você consegue ver o olhar de Jesus para você em muitos momentos da sua vida? Em muitos momentos que você está passando, ou você fica questionando a Deus? Porque nós temos esse hábito muitas vezes, né? Deus fala assim, querido, meu filho, é por aqui. Pode ir, confia. E você fica, né? Será? Mas será que é isso mesmo? Mas Jesus, Ele quer que nós confiemos. Talvez hoje nós não entendamos. Quando Jesus olha para nós e fala assim, não chore, eu tenho um plano para você. Talvez a gente não entenda, porque muitas vezes algo acontece em nossa vida. É muito difícil a gente aceitar muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Mas, da mesma forma que Jesus trouxe aquele filho à vida, aquele menino, e restituiu a sua mãe, para que cumprisse a sua missão nesta terra, Jesus também quer operar um milagre na vida de cada um de nós. Talvez Ele não ressuscite o nosso ente querido. Por quê? Porque para tudo Deus tem um propósito. E muitas vezes nós nos perguntamos, Senhor, mas por que o Senhor não fez? Mas Jesus tem um plano. Sabe, todas aquelas pessoas que Jesus ressuscitou, a filha de Jairo, Lázaro ressuscitou, o filho dessa viúva, as pessoas do Antigo Testamento que foram ressuscitadas, em algum momento da história essas pessoas morreram de alguma outra coisa, elas envelheceram e elas vieram morrer novamente. Mas o que Deus está preparando para cada um de nós, para os nossos entes queridos que se foram, Jesus, Ele não ressuscitou eles no momento que eles morreram, porque Deus tem um plano muito maior. Olhe para este mundo, queridos. Olhe para as doenças, as guerras. Olhe para as desgraças. Tudo o que está acontecendo neste mundo, você já imaginou? Você ter novamente o seu ente querido de volta à vida. Seja com adolescente, adulto ou idoso. Mas ele viver novamente tudo isso que nós estamos passando aqui. E de repente você vai perdê-lo novamente. Imagina que Jesus ia querer isso para mim e para você? Você já parou para pensar nisso? E muitas vezes eu ouço algumas pessoas até do nosso meio falar assim, nossa, me deu vontade de falar para Jesus naquele momento que eu vi meu parente ali, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, falar assim, Senhor, ressuscita, por que o Senhor não ressuscita? Queridos, seria muita petulância da nossa parte. Não que Jesus não pudesse ressuscitar qualquer um deles. É claro que Ele tem poder para isso. Mas e qual que é o plano? Qual seria o propósito? Você crê que Jesus pode ressuscitar alguém hoje? Sim ou não? Sim. É claro, eu também creio. Mas qual seria o propósito? Você já parou para pensar? Por que que muitas vezes, ao invés de nós darmos graças em todos os momentos, nós às vezes lamentamos e muitas vezes nós pecamos como quem não tem esperança? Se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos que ter a mesma esperança de quando Jesus ressuscitou todas essas pessoas, de que nós também teremos elas conosco. E ainda mais nós, se nós morrermos, vamos ressuscitar também. É claro, queridos, que eu não quero passar por essa experiência. Hoje eu posso dizer para você que eu vi a morte muito de perto. É difícil. A morte é fria, traz medo, causa pavor. Como eu disse, o próprio Jesus passou por essa angústia e sentiu essa separação. Porque a morte, ela causa separação, ela causa medo. E eu diria que o privilégio hoje de acompanhar a minha mãe até os seus últimos momentos, até o seu último suspiro. Eu sei que Deus, Ele me preparou para isso. Eu sei que ela me escolheu também.
Talvez você já tenha passado por essa experiência, ou talvez ainda vá passar por essa experiência. Mas o que eu quero dizer para você é que o mesmo Jesus que ressuscitou os mortos no passado, o mesmo Jesus que disse para aquela mulher, não chores, foi o mesmo Jesus que esteve ao meu lado me dizendo, seja forte, seja corajosa, não chores. Não chores, passe para sua mãe essa esperança. E foi o que eu fiz nos últimos momentos da minha mãe. Ela esperou eu estar com ela para que ela pudesse descansar. E naquela noite, irmãos, eu pude cantar para minha mãe. Todos os hinos que ela gostava que vinham à minha mente, eu cantava para ela. Coloquei a seleção 9 do novinário. Tem várias seleções, não sei se você já viu no YouTube. Eu achei a seleção 9 lá e, por coincidência, eu diria providência, eram os hinos que a minha mãe mais gostava naquela seleção. Então, eu coloquei no ouvido dela, no celular, para ela ouvir aquelas músicas. E as músicas que vinham na minha cabeça, eu cantava para ela. E tentava fazer com que ela se sentisse calma, tranquila. E eu orava com ela. Orei por ela, orei com ela. Eu tive a oportunidade de falar as últimas palavras para ela. Minha mãe estava lúcida, consciente. Apenas o coração ainda batia. 10% na última semana. Mas ela estava totalmente lúcida. Lembrava de todos, de vocês. Quem a visitou, ela sabia. Ela não conseguia falar, mas ela acenava com a cabeça, então ela sabia, falava sim ou não, se estava doendo, se não estava. E eu consegui orar com ela. Eu fiz massagem nas pernas dela, com alguns cremes que eu levei. Levei a mantinha que ela mais gostava. Eu sabia que a minha mãe estava se despedindo, eram os últimos momentos dela. Eu sabia que aquilo ia acontecer. A gente sabe que vai acontecer, quem já passou por isso sabe, mas a gente não quer passar por isso. Então eu falei para ela que seria só um sono, que ela não precisava ter medo. Privilégio, né? Privilégio, né, Jedson, você falar isso para sua mãe. Para sua mãe, que você sabe que crê e que acredita em Deus. E eu falei para ela, mãe, a senhora foi uma guerreira. Eu quero ser como a senhora foi. Se eu for metade do que a senhora foi, corajosa e guerreira, eu já fico feliz. E eu falei para ela, descanse. A senhora precisa descansar. A senhora já lutou muito. Nós vamos ficar bem. O Natan vai cuidar da Nina, a cachorrinha pincher dela. Até hoje ela procura a dona. Vamos ficar bem. É só uma até breve. Não tenha medo. Eu falei para ela, mãe, não tenha medo. A senhora vai só dormir. E quando a senhora acordar, olha que esperança, irmãos. A senhora vai ver Jesus. Amém? É isso que você espera para o seu ente querido mimo. É isso que você espera para sua mãe, não é? O Maturi também perdeu a mãezinha dele há pouco tempo. É isso que a Gilmar espera para a mãe dela. É isso que todos nós que perdemos um ente querido esperamos, queridos. Eu falei para ela, mãe, a senhora vai ouvir sons de trombetas. E quando a senhora acordar, a senhora vai ver o rosto de Jesus. Amém? Essa é a nossa esperança, nós não podemos perdê-la. Não chore se você hoje está passando por um luto, seja ele qual for. Essa é a esperança que Jesus tem para mim e para você nessa noite. Que nós não temos que chorar, porque o nosso luto ele vai passar. Porque Jesus ele vai voltar e ele vai trazer todas aquelas pessoas que morreram. Ele vai trazer aquelas pessoas que morreram crendo em seu nome. Ele vai trazer a vida. E aí vai ser o encontro da morte com a vida novamente. A morte não mais existirá, a Bíblia fala. 1 Tessalonicenses, eu gosto muito desse verso. 1 Tessalonicenses 4, 14. Eu gostaria que você abrisse aí, é o último verso que nós vamos ler.
é uma esperança tremenda. Eu acredito que sobre a morte, essa é uma das maiores esperanças que nós temos. Porque é a razão pela qual nós sabemos e nós temos a certeza que nós vamos um dia passar por isso também. Se nós não vermos Jesus em vida, vamos ler? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, olha a trombeta que eu falei para minha mãe, falei, mãe, a senhora vai ouvir um som de trombeta. E quando a senhora abrir os olhos, ressoada a trombeta de Deus, descerá o Senhor dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, amém? Amém, porque nós vamos ter os nossos queridos juntamente conosco para sempre. Eles não vão morrer novamente, como as pessoas que Jesus trouxe à vida em algum momento da história, elas morreram de novo. Mas os nossos mortos, nos nossos dias, se Jesus voltar conosco em vida ou não, porque se eu morrer, eu também quero ouvir essa trombeta. E quando Jesus voltar, Ele vai trazer novamente, porque Ele disse em João 11:25, a frase que eu coloquei na lápide da minha mãe. O que está escrito lá? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu creio que a minha mãe, ela vai ressuscitar na primeira ressurreição. E eu creio também que muitos de vocês, eu acredito que muitos de vocês estão esperando esse glorioso dia, não é? Então nós não devemos chorar. Se nós chorarmos, é claro, nós vamos chorar alguns momentos. Vamos chorar de saudades. Nós vivemos algumas fases do luto, né? A primeira fase, geralmente, cada pessoa tem um momento, né? Uma forma de viver o seu luto. E nos primeiros dias ali, eu não queria ver nada que lembrasse a minha mãe. E eu ouvia os passos pela casa, eu ouvia o despertar do despertador do celular dela para os remédios. E você não quer saber, você quer tirar as coisas de perto, dói demais você vê. Mas chega um momento que Deus vai amenizando. Jesus vai colocando a mão nas feridas e Ele vai restaurando, e isso vai se transformando em lembranças, saudade, uma lembrança boa. E de vez em quando eu pego, Leila, o perfume, você que gostava dos perfumes dela, mulher cheirosa, eu pego o perfume dela e eu coloco um pouquinho, Jaidson. Hoje eu tô com o perfume dela, não tô sentindo porque eu tô nasalada, não sinto o cheiro, mas ela gostava de um perfume bem forte, uma fragrância bem marcante. Então hoje eu tô cheirando a minha mãe. Então tem dia que eu ponho o perfume da minha mãe para eu cheirar a minha mãe, para eu sentir o cheiro dela o dia todo. E eu fico com o perfuminho dela. E eu sei que um dia eu vou poder abraçá-la e sentir o cheirinho dela de novo. O cheirinho de mãe de novo. Vocês vão poder abraçar o seu ente querido e sentir o cheirinho dele de novo, a voz, né? Eu imagino que será um momento maravilhoso. Porque quando Jesus voltar, a trombeta vai soar. E eles vão ser ressuscitados, transformados, amém? Eles não terão mais doença. Minha mãe vai ter um coração novo, um corpo novo. A sua mãe, o seu parente, o seu amigo, ele vai estar transformado, glorificado. E glória a Deus por isso. E ele vai viver para sempre. Não vai ser mais um momento em que daqui a pouco vai morrer de novo de um acidente ou de uma outra doença, ou não sei. Não, ele vai viver para sempre. Porque Deus, Ele quer o melhor para os seus mortos. Deus quer o melhor para cada um de nós. A ressurreição, queridos, que está no nosso futuro, ela é muito melhor do que a ressurreição dos mortos no passado. Então, tenha essa esperança. Nós não entramos em desespero. A minha amiga Kátia, ela viria hoje, não conseguiu vir. A Kátia é uma amiga de trabalho muito querida. Ela acompanhou e ajudou a socorrer a minha mãe também, na última internação da minha mãe.
ela acompanhou todo o meu, ali a minha jornada, né, com a minha mãe nos últimos meses. E quando a minha mãe faleceu, a gente sempre conversava, ela vinha para frente, lá onde eu fico, e ficávamos conversando. E aí ela falou assim para mim: nossa, é interessante, né, saber disso, ter essa esperança, é tão legal, né, acreditar nisso. Será que eu posso fazer um estudo sobre a morte? Olha, irmãos, que maravilha. Eu estava assim, depois que a minha mãe faleceu, há muito tempo eu não dava um estudo bíblico. E eu ficava: Senhor, coloca alguém na minha vida para eu falar de Jesus, para eu dar estudo bíblico. Eu dava estudos antes, ia com o irmão Oséias, às vezes dá estudo, né, irmão Oséias? E eu gosto muito de falar. E ela falou assim: será que eu posso fazer um estudo sobre a morte? Eu falei: mas é claro, Kátia, claro, eu vou te dar um estudo. Você quer que eu te dê um estudo bíblico sobre a morte? Ela: claro, vamos fazer. E aí eu já procurei, não me lembro quem foi, se foi o Alcides, eu peguei um estudo bíblico e nós estamos no 24º, eu acho, estudo. Estamos quase terminando. Orem pela Kátia, pela sua família. Kátia está decidida, entregou a vida nas mãos de Jesus. Cada estudo, ela se emocionava, ela chorava. É claro, né, que eu passei uns 4, 5 estudos para poder chegar na morte. Mas eu cheguei lá e ela recebeu os estudos. Acho que o próximo estudo dela, inclusive, fala sobre batismo. Orem para que Deus toque, o Espírito Santo toque no coração da Kátia, para que ela se decida ao lado de Jesus. Não apenas ela, mas o seu esposo também, o seu filhinho. Então, queridos, que nós possamos testemunhar de Jesus. Que nós possamos testemunhar dos milagres que Jesus tem feito em nossas vidas. Não importa se Jesus não ressuscitou, se Ele não fez o que você queria naquele momento. Mas o que importa é que Jesus tem algo muito melhor para a sua vida. O que Jesus tem no futuro, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, sobre o que Ele tem preparado para mim e para você. Que naquele dia, nós todos juntos possamos estar em pé para recebermos com alegria, com júbilo daquela viúva, os nossos queridos de volta e subirmos juntamente para vivermos eternamente com Jesus, sem mais passarmos pela morte. Amém? Coloque-se em pé. Chegar esse momento, cante esse louvor com o seu coração. Logo estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor.
começou. E ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei pra abraçá-lo, então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno. Esse é o hino dos salmos, irmãos. E nós temos que estar lá para cantarmos este louvor a Deus. Digno é o Cordeiro. Neste momento, digno, A morte vai ser vencida. encerrado está, digno. Em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar, digno. Amém? E nós vamos cantar aleluias ao nosso Deus, porque digno é Ele, só Ele tem o poder sobre a morte. Amém? Se Ele venceu, nós podemos vencer. Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, por esta promessa tão maravilhosa que nós temos, que acalenta o nosso coração, que tira toda a dor, que tira todo o sofrimento, que nos traz esperança, que nos traz, Senhor Deus, a certeza de que um dia a morte não vai mais existir. Talvez estejamos hoje passando por um luto, não necessariamente da perda de alguém, mas um luto que só nós sabemos no nosso coração. O Senhor conhece o luto e a luta de cada um que está aqui nesta noite. O Senhor conhece o luto dos problemas, dos fracassos, das derrotas. O luto dos problemas familiares, dos problemas conjugais. O luto de uma mãe que tem o seu filho longe, perdido neste mundo, para o mundo das drogas, para o mundo da bebida. O luto de um pai que precisa de um emprego. O luto de uma filha tua, Senhor, que está lutando para voltar. Por favor, Senhor, olha para essa pessoa neste momento e fala: não chores, eu tenho um plano para a tua vida. Que ela tenha certeza que o Senhor tem um plano para a sua vida, que isso não é o fim. Talvez alguém que esteja passando por tantos problemas, que esteja a ponto de tirar a própria vida, não deixe que isso aconteça, Senhor. Chegue perto desta pessoa neste momento e fale: não chores, eu tenho um plano muito maior para você. Volte para os braços de Jesus, confie em mim. Queridos, que Deus possa nos abençoar. Pai querido, coloca a tua mão sobre cada um dos teus filhos que estão aqui. Aqueles que não estão, que estão na sua casa, no seu trabalho, que estão assistindo através do YouTube. Coloque a sua mão no seu ombro e diga neste momento: tenha esperança, não chore, eu estou do seu lado. Que possamos sair daqui na certeza de que tivemos um encontro especial com o Senhor, e que não importa o que aconteça na nossa vida, nós não vamos entrar em desespero, porque o Senhor tem a solução para todos os nossos problemas, até mesmo para a morte, e é nisso que nós acreditamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você tenha uma boa semana, vá em paz, que Deus possa te acompanhar durante todo nova semana aí, tá bom? Deus te abençoe.